Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional. Nós estamos estudando o livro de Atos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje a gente chega ao capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos, onde a gente aqui aprendeu muito a respeito da igreja, da trajetória de Paulo, de Pedro e a ação da igreja na história. E eu quero falar hoje sobre um tema bem conhecido da gente. Desgraça pouca é bobagem. É, isso aí mesmo. Desgraça pouca é bobagem. O que é isso? É quando a gente vê que as coisas estão ruins na nossa vida ou na vida de alguém e as coisas começam a piorar mais ainda. É quando a gente fala, podia ser pior e fica pior ainda. E isso aconteceu aqui com Paulo. Mas Deus reverteu isso para a glória dele. Onde tudo estava ruim, ficou pior ainda aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, que parecia até um castigo de Deus. Tem horas que a gente está passando por situações tão complicadas em nossas vidas que parece que é um castigo do Senhor. Mas Deus usa essas situações difíceis para trazer glória ao nome dele e para fortalecer a nossa vida. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 28, do versículo 1 em diante. Atos, capítulo 28, do versículo 1 em diante. Diz assim o texto bíblico. Atos 28, do 1 em diante. Quando já estávamos em terra, são e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de graveto e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Amém? Até aqui, irmão. A gente vê aqui uma situação que, aos olhos humanos, era realmente um castigo de Deus. Paulo tinha enfrentado aquela tempestade, Paulo ia ser preso, Paulo tinha apanhado, e de repente ele sai da ilha. Não, ele sai do barco, né? O barco quebra todo. Eles chegam a essa ilha e ali ele é picado por uma cobra. Quem olha de primeira diz assim: meu Deus, esse cara deve ter feito algo muito ruim. E é esse tipo de visão que muitas vezes a gente tem. Quando a gente vê uma pessoa com muito sofrimento, a gente logo imagina o que é que aconteceu na vida dessa pessoa para ela estar pagando por isso. Igual a pergunta que fizeram para Jesus: esse cego é por causa do pecado dele ou por causa da família? É para a glória de Deus. Meio doido para a gente, mas para que Deus se manifeste. Mas o que eu quero falar hoje é que a gente às vezes pode estar passando por situações ruins e podem piorar. Mesmo sendo cristão, mesmo tendo a vida com Deus, nós entendemos às vezes que ser cristão é não ter nenhum problema. E nem sempre é assim. Às vezes algumas lutas são para a glória de Deus, como eu já falei. Mas, irmão, vamos tirar algumas lições. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho na tua vida, no que Deus tem feito. Quando você passa por lutas e vence, tua vida é fortalecida. A tua fé é fortalecida. O teu testemunho é fortalecido. Tudo se torna diferente. Por quê? Porque você venceu. Mas não venceu sozinho, venceu com o poder de Cristo. Venceu com a glória de Deus. Venceu com o agir de Deus. Por isso que as lutas não são sempre obras do mal. Às vezes Deus permite para que você cresça,
para que você desenvolva uma fé verdadeira. Agora, existe gente que não vai para frente porque vive sempre se lamentando, olhando para trás. Não para refletir ou avaliar o porquê que está passando aquelas coisas. Deus quer transformar nossas vidas. Deus quer transformar a tua vida. E existem aquelas pessoas que vivem julgando os outros por causa dos sofrimentos que eles estão passando, por causa das crises que estão enfrentando. Pô, a gente vê a vida de Jó. Os amigos deles começaram a condená-lo pelo sofrimento que ele estava passando. Dizendo que ele estava passando aquilo porque ele era pecador, porque ele tinha afrontado a Deus, por causa de alguma coisa que ele fez. Ele estava pagando por algo que ele tinha cometido. Nem sempre é assim, pessoal. A gente sabe que a Bíblia fala que que tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher, isso a gente sabe. Mas existem determinadas situações na nossa vida que não é castigo, não. É a vida. O sol nasceu para todo mundo. Nem todo mundo vai ser o abençoado que nasceu em berço de ouro. Não. É assim a vida. Só vai ser diferente no novo céu e na nova terra. Tem pessoas que nasceram em lugares que tiveram a oportunidade de ter uma vida diferente, mas outros não. Mas não significa que é um castigo. Não significa que é um agir sobrenatural em tudo isso. Tem pessoas que realmente têm uma vida boa porque batalharam, cresceram, estudaram, lutaram. Ah, mas eles tiveram oportunidade. Teve gente que não teve oportunidade e também cresceu, estudou e foi à frente. Existe também na vida, pessoal, uma coisa chamada competência, determinação, disciplina, que muita gente quer botar no âmbito espiritual. Não. Tem pessoas que estudaram, batalharam, cresceram. Teve gente que foi empreendedor, corajoso. E teve gente que acertou também no empreendimento. Como teve pessoas que perderam tudo. E tá aí, onde é que a gente chega? O que importa não é o que acontece aqui, mas a nossa vida com Deus. Paulo ali, ele foi um camarada, se fosse olhar os olhos humanos hoje, ele era um derrotado, pobre, preso. Mas ele foi vencedor porque ele permaneceu firme em Jesus. O que eu quero deixar bem claro, se esteja passando por grandes bênçãos na tua vida ou por grande dificuldade, você tem que se manter focado em Jesus, buscando a Cristo, aprendendo mais dele, vivendo para ele. Porque no fundo, o mais importante é a nossa salvação, é estar em Cristo. A gente tem que parar de olhar apenas para essa terra e para essa vida e para as bênçãos que Deus nos dá aqui, mas começar a viver com Ele e para Ele. Claro que Deus abençoa seus filhos, existe promessa na Bíblia, mas não quer dizer que os filhos de Deus estejam isentos de sofrimentos e de dores. Não tem nenhum apóstolo vivo, e a maioria deles morreu ainda de maneira trágica, vamos dizer assim. Paulo foi decapitado, diz a tradição. Pedro crucificado de cabeça para baixo. E ali Tiago, que aparece na Bíblia em Atos, que a gente viu, foi o primeiro a ser morto pela espada. E Pedro estava preso. Então a gente tem que parar de viver esse triunfalismo, achando que um cristão ele não tem dificuldade, que é tudo vitória. Não é tudo vitória, não. Agora existe a diferença da pessoa que está focado em Cristo e consegue ter competência, determinação, coragem, força para vencer. Isso sim, nós encontramos na fé. Uma determinação que pode mudar a tua vida, a vida da tua família. Uma disciplina que te leva a ter uma vida diferenciada de qualquer pessoa. Sabe o que é disciplina? É você acordar cedo para fazer uma corrida, ler, estudar, buscar a Deus. O problema é que nós somos um povo que perdemos essa característica. Não estou dizendo todos, mas existe muita gente que não tem disciplina em sua vida. Só estuda quando tem prova, só busca se tiver que encontrar alguma coisa. Temos que aprender a viver diferente. E entender que as tragédias, dificuldades vêm sobre a nossa vida, mas isso não é para nos derrubar. A gente tem que aprender a se fortalecer com elas, aprender com as lutas e com as dificuldades. Paulo jogou aquela cobra no fogo e continuou a sua missão. Por mais que pareça que ele esteja pagando por algum castigo, ele sabia em que ele queria. Ele sabia onde ele queria chegar.
E você sabe onde você quer chegar, meu irmão? Pensa nisso. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, eu queria falar agora de algo que vai mudar a tua vida, mesmo. De repente você está na tua igreja, na tua comunidade e sente que precisa de algo mais. Crescer em conhecimento e na graça do Senhor. Por isso que nós estamos oferecendo esse curso de teologia para abençoar a vida de muitas pessoas. A comunidade de muitas pessoas. Você que é líder, você que não tem tempo de preparar os teus líderes. Essa escola de discípulo que nós temos é para abençoar o reino. Não é algo apenas, quero para trazer para dentro da minha igreja. Não. Eu quero que tenha igreja em tudo quanto é canto aí na nossa região, desde que elas preguem a palavra de Deus. Que sejam igreja. Não apenas um grupo de pessoas que só quer ganhar dinheiro. Então, se você, meu irmão, que está me ouvindo, sente que precisa aprender mais, nos procure. Venha se matricular na nossa escola de discípulos para aprender um pouco da palavra de Deus, ser abençoado, pegar materiais para discipular outras pessoas. Isso não é muito caro e você pode vir mas eu não tenho formação. Meu irmão, a formação que a gente está propondo é transformar a vida. A outra questão que a gente também oferece, que não é só para a nossa igreja, é para muitas pessoas, é os nossos cursos de música. Qual é a ideia? É fortalecer o ministério de louvor. De repente você quer ter um ministério abençoado na tua igreja, mas fica esperando só outras pessoas virem de fora. Nunca vai ter. Capacite aqueles que querem, os jovens que estão na tua igreja. Mande eles nos procurar, que a gente quer ensinar a tocar violão, bateria, contrabaixo, formar uma equipe de louvor mesmo. Ou de repente você vem já até com uma equipe para a gente treinar e ensinar. Para quem? Para a tua igreja, camarada. Pensa nisso. O que a gente pede é apenas para comprar as apostilas. Só isso. Você pode crescer, a tua igreja pode crescer. Agora você tem que procurar ajuda. Nós queremos nos colocar à disposição. E eu peço ajuda também para que você ore pela gente. Isso é igreja, é comunidade. Pense nisso. Vamos crescer juntos. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, eu quero chegar diante de Ti, Senhor, para agradecer, Pai, por esse programa, Pai, pela liberdade que nós temos de estar aqui pregando, anunciando o Teu Evangelho, Pai. Peço por esse irmão, essa irmã que está me ouvindo hoje, Pai, que de repente está passando por um tempo difícil, Senhor, como todos passamos, Pai, mas de repente é algo que está tirando a paz deles. Vai visitá-lo, Pai, mostra a Tua presença, a Tua graça, Pai, para que essa vida seja alcançada, Pai. E levanta pessoas, Senhor, que possam ajudar a levar essa mensagem, Pai. Pessoas que vão ser abençoadas por causa da fidelidade, pessoas que vão encontrar realmente sentido em ajudar, Pai. Levanta pessoas com coragem, Pai. Pessoas determinadas, pessoas comprometidas, Senhor, para que a gente possa evangelizar realmente a nossa cidade, o nosso país, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toca no coração de quem está me ouvindo, Pai. Amém, Pai. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.